Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um motivo de alegria, porque o pastor falou para mim que eu ia estar ministrando no culto da palavra, e ele sabe que para mim é o meu xodó. Amo todos os outros cultos. Todos têm palavra, mas esse para mim é o que eu mais amo, né? Não que os outros não tenham, mas todos têm. Mas esse fala mais comigo. Amém? Eu quero já pedir os irmãos para abrir no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Creio que todos já conhecem essa passagem, mas o Senhor, essa semana passada que o pastor me chamou, essa palavra veio falar no meu coração e ela, sabe, me tocou profundamente. Em algo que essa mulher veio fazer naquele tempo. Eu não vou me apegar em todas as coisas que essa mulher fez, porque para mim uma delas é mais importante. Não que as outras não sejam, mas os irmãos vão entender. Eu quero pedir aos irmãos que cada um que chegou até aqui hoje não veio aqui em vão. O Senhor, Ele preparou cada um para estar aqui hoje. Cada um que chegou até aqui foi preparado pelas mãos do Senhor Jesus. Ele abriu o caminho, Ele quebrou barreiras e Ele te trouxe até aqui. Às vezes nós pensamos, nós vamos à igreja porque nós queremos. Não. Porque muitas vezes nós não queremos, não. A verdade é essa. A verdade é que por muitas vezes nós não queremos vir aqui, não. E não vamos ser hipócritas de falar que queremos, não. Muitas vezes nós estamos cansados, afadigados, sobrecarregados e não queremos vir mesmo. Porque é mais gostoso ficar na cama, mais gostoso ver televisão, mais gostoso ficar em casa. Às vezes é até mais gostoso lavar roupa. Né? Mas é assim. E o Senhor, Ele prepara quem Ele quer falar. Então eu quero falar para os irmãos que eu não venho falar de mim. Porque antes que essa palavra chegue até você, primeiro ela passa por mim. Primeiro ela passa por mim. Primeiro eu tenho que morrer. Primeiro. Para depois eu falar o que o Senhor quer. Primeiro eu tenho que tirar todo o meu ego, todo o meu eu, toda a minha vontade, todo eu quero, eu acho. E pegar o meu eu e colocar para o chão, por terra. Porque quem manda é Deus, quem faz é Deus. E os propósitos dele, ninguém entende. Vocês vão entender hoje como é maravilhoso esse Deus que você serve. Esse Deus que você veio cultuar hoje. Porque nós viemos prestar culto. É isso que nós viemos fazer na casa do Senhor. Prestar culto ao Senhor. Esse é o nosso dever. Mas eu já quero pedir aos irmãos que curvem as suas cabeças e fechem os seus olhos. Feche os teus olhos e comece a entrar em espírito de adoração, porque hoje é o culto da palavra. E talvez essa palavra não seja o que você quer escutar, a sua carne, mas é o que o Espírito Santo do Senhor diz à igreja nessa noite. Então feche seus olhos e comece a meditar. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Jesus, neste lugar, Pai. E tens liberdade, Pai, para tocar em vidas aqui nesta noite, Jesus. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia.
Ele te conhece e Ele conhece a sua estrutura. Então eu quero falar para você. Você não chegou aqui porque você quis. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 14. A palavra do Senhor vem falar desde o primeiro aí. Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa de pães sem fermento. Os chefes do sacerdote e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um certo homem, conhecido como Simão Pedro, o leproso, chegou-se dele a mulher, portando um frasco de alabastro, contendo valioso perfume, feito de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns é os discípulos, viu, gente? Dos presentes, e criticavam entre si, para que esse desperdício de tão valioso perfume, um bálsamo como este, poderia ser vendido por 300 denários e distribuídos aos pobres. E censurou e murmurava. Deixai-a, então Jesus falou, deixai-a em paz, ordenou-lhe, porque causais problemas a esta mulher. Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os teves ao seu lado, e podeis ajudá-lo, às vezes que desejares. Todavia, a mim, nem sempre me tereis. Jesus falou de novo. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance. Derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza, eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado por todo o mundo, será também proclamado a obra desta mulher que essa mulher realizou. E isso é para que ela seja lembrada. Somente até aí. A palavra do Senhor vem falar neste pequeno pedaço aqui, que uma certa mulher, Maria, essa mulher ela é citada por 3 vezes. Em 3 vezes ela está fazendo algo magnífico diante de Deus. A primeira, que ela esteve diante de Jesus, foi ali que ela esteve ali diante dos seus pés, chorando. Depois, ela também esteve em outras ocasiões, mas somente em 3. E Marcos vem nos relatar, nesse evangelho dele, que essa mulher, ela fez algo que muitos de nós, aos olhos carnais, talvez seria um verdadeiro desperdício. Maria, naquele dia, ela fez algo que nos ensina até hoje. Até hoje essa Maria nos ensina a reverência que ela tinha diante de Deus. Quem não se lembra de Maria e Marta, quando Jesus passou por Betânia novamente? Marta, porém, estava fazendo seus afazeres e Maria escolheu a boa parte. Não que Marta não estava fazendo algo bem. Sim, estava, mas do seu modo. Quem não se lembra dela? Quem não se lembra da passagem que Maria estava prostrada diante dos pés do Senhor Jesus e ali derramou um bálsamo sobre os seus pés e ali o enxugou com seus cabelos? Quem não lembra dessa parte? Mas aqui nessa, fala que ela quebrou o vaso. Ela quebrou aquele vaso e derramou todo aquele bálsamo diante da cabeça do Senhor Jesus. Por que será que ela quebrou? Porque aos olhos daquela mulher,
naquela época, esse perfume era de alto valor, ele era muito caro. E para os pobres da época, para conseguir esse nardo, ela tinha que trabalhar muito para conseguir pequenas porções e ir colocando diante desse vaso, para que no dia de suas núpcias ela pudesse perfumar e estar com o noivo. Então, para aquela mulher se desfazer daquele mais precioso perfume, aos olhos dos homens e principalmente aos olhos de alguns discípulos, era um verdadeiro desperdício. Então Marcos vem falar, nos relatar nessa história que Jesus adentrou a uma casa aonde muitos ali estavam procurando achar uma brecha para que pegasse esse Jesus e o condenasse à morte, mas que não poderia ser no dia da Páscoa. Por quê? Porque senão ali, porque no dia da Páscoa aquela cidade enchia de milhares de pessoas, e eram todos servos do Senhor. Então, se pegasse esse Jesus que eles acreditavam e condenasse ele à morte, provavelmente ia haver uma rebelião. Então eles procuravam fazer isso ali no secreto, e eles ainda tinham ajuda, porque a palavra do Senhor vem aqui nos falar que quando ela estava ali diante de Jesus, ele estava sentado à mesa com sua cabeça baixada, ela se aproximou de Jesus, ela quebrou o vaso e derramou o seu óleo. Aquele óleo desceu por todo o seu corpo. Imagino eu que naquele lugar ficou todo perfumado. E tem mais uma coisa, naquela época, quando os viajantes chegavam, adentravam a algum lugar, a alguma casa, era de costume o dono da casa vir com a bacia, com uma toalha e com perfume, porque chegavam todos mal cheirosos, chegavam sujos, então tinha que lavar eles, lavar o rosto, as mãos e os pés deles, enxugar e perfumar, para que ele sentasse à mesa, era costume. Mas naquele dia ele adentrou essa casa e ninguém fez isso. Mas a palavra do Senhor fala que ele foi na casa de Simão Pedro, o leproso. E aqui a palavra do Senhor, ela cita o leproso. E aí então eu fiquei imaginando, por que o leproso dentro da Bíblia, se ele já tinha sido curado? Porque por muitas vezes nós somos taxados pelo seu pecado, pela sua falha, pelo que você acha que não é, ou pelo que as pessoas acham que você é, sem saber o caminho de terra que você criou. A verdade é essa. Muitas vezes nós vemos algumas pessoas, você conhece aquela pessoa, aquele, ou aquela fazia programa, ou aquela fazia isso, ou aquele era traficante, ou aquele era usuário de droga, ou aquele isso, ou aquele isso. Por muitos anos eu fui taxada como tal. E muitas vezes, ainda hoje nos nossos dias, nós vemos pessoas sendo taxadas pelos apelidos. Mas Jesus não vê apelidos. Jesus pega o seu nome e escreve no livro da vida. Esse é o importante. Porque a pessoa carnal vê o seu pecado e a sua falha, mas Jesus vê que você é um pecador e pode ser salvo e morar no céu. Essa é a diferença. E o crente que é realmente de Deus, ele sabe que o seu erro você pode vencê-lo. Você pode vencer o seu erro, o seu pecado, as suas falhas, todos nós. Porque até que a trombeta soe, a primeira soe, nós vamos errar e pecar, é fato. E aquele que fala que não peca, que não erra, que não mente, que não faz isso, é mentiroso. A palavra do Senhor fala. Então a palavra do Senhor vem nos alertar que naquele momento que ela estava fazendo aquilo, Judas, ele estava ali. Ele estava ali. E ele era naquela época, quando andava com Jesus, um dos discípulos que cuidava dos, né? E aquele homem ainda não era tão liberto assim. E quando ele viu essa mulher fazendo tal coisa com uma coisa que era muito cara, o que foi a primeira coisa que ele fez? Ele criou raiva, inveja, ciúme
E ele ainda começou a questionar. Ele chegou para trás e começou a questionar com outros discípulos ali que estavam ali. Para quê? Que desperdício é esse? Para que desperdiçar um tão valioso perfume? Ele não estava reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus, que estava sendo banhado pelo aquele nardo perfumado. E até falou, poderia vender e doar aos pobres. Mentiroso, sujo mentiroso, diante de Jesus mentindo e fazendo o que era errado diante dos olhos do Senhor. E o Senhor sabia e deixou. Mas ele vendo que isso, o Senhor olhou e repreendeu. Deixai essa mulher, porque o que ela fez comigo hoje, ninguém fez aqui. Eu cheguei, ninguém me lavou. Eu cheguei, ninguém me perfumou. E pior, estou parafraseando aqui, e pior, ele estava para ser crucificado na cruz, e ela me ungiu. Ela derramou o seu óleo em mim, porque era tradição também daquele povo, que quando a pessoa morresse, tinha que perfumar aquela pessoa, tinha que fazer todo um ritual. E ela antecipou. E aos olhos do Senhor Jesus naquele dia, foi isso para Jesus, foi algo tremendo. A ponto de Jesus falar o seguinte: enquanto o evangelho do Senhor Jesus for pregado em todo o mundo, essa mulher será lembrada pelo seu feito. Isso foi o que o Senhor Jesus fez. E aí eu comecei a meditar. Por que que algumas pessoas, infelizmente, começam a murmurar em algumas coisas que o Senhor Jesus permite, ou até quer? Ou então começa a murmurar, a taxar pessoas, a falar de pessoas. Sabe o que eu escuto várias vezes? Eu escuto sempre a pessoa, muitas vezes eu escuto uma pessoa falando o seguinte, que eu não estou pronta, ou não estou pronto, eu não tenho capacidade para isso. E aí eu quero te falar uma coisa. Nós tivemos 2 Adão. Quando Jesus soprou nas narinas daquele primeiro Adão, ele estava pronto. Ele já estava de pé. Um homem feito e pronto. Pronto. E o que que Adão fez no paraíso? Porém depois veio outro. Dentro do útero de uma virgem. E cresceu, aprendendo tudo de uma vez, um de cada vez, e aperfeiçoando até a sua proclamação do seu evangelho. Ele não era pronto, porque ele era 100% homem e ele era 100% Deus. É a palavra do Senhor Jesus. E aí, esse homem não gostou daquela atitude do Senhor Jesus. E o que ele fez? Ele, vendo, ele ficou tão irado que ele aproximou daquele povo daquela época que estava louco para matar aquele homem. E fez um conluio com eles ali. E mesmo assim Jesus sabia. E muitas vezes todos os discípulos que estavam andando com Jesus, nenhum estava pronto. Nenhum estava pronto. Porque quando o Senhor Jesus foi para orar, lembro eu que ele chamou 3 discípulos e ele falou: orai comigo. O que os discípulos fizeram? E ainda tem mais. Um dos seus discípulos falava que era tão fiel: eu estou contigo, eu farei contigo, eu isso, eu com isso, eu com aquilo, eu sou servo, eu sou íntegro, isso, aquilo outro. Aos olhos, Pedro: estarei contigo até o fim. O Senhor Jesus falou para ele o quê? Antes que o galho cante 2 vezes, tu terás me negado 3. O galo cantou quantas? Não é? E aí vem nós, a nossa geração de apostasia da palavra do Senhor Jesus. De hoje todo pode, tudo me convém, tudo é me permitido. O que que tem? O que que tem? O que que tem?
Tem nada a ver não. Tem não. Só que eu te falo uma coisa, tem 2 lugares para onde você vai, inferno e céu. É sua escolha. Só tem essas 2. E ele não estava nem tão pronto que quando Jesus foi para ser entregue, ele não foi entregue. Ele se entregou. Eu estou aqui. Deixai-os ir. O que o discípulo fez? Tirou a espadinha e cortou a orelha de mal. Ele estava pronto? Jesus viu que ele não estava pronto, foi lá, pegou a orelha e reconstituiu. E ainda o repreendeu. E aí eu te pergunto, onde estamos? E o que estamos fazendo diante de Deus? Será que você teria coragem de fazer isso nos dias atuais? Será que você teria coragem de fazer algo que essa mulher fez? Porque aos olhos dos discípulos do Senhor, aquela mulher, ela era mal vista. Gente, quando aquela mulher soltou os seus cabelos, limpou os pés de Jesus, aqueles discípulos queriam morrer com aquilo. Porque na época a mulher não podia soltar o cabelo diante do público. Era sinal de vergonha. E aquela mulher mesmo assim o fez. E aí eu parei e fiquei analisando, gente, como nós somos falhos diante de Deus. Deus está tão querendo que nós entre no céu e viemos ficar ali com Ele, que algumas coisas nos tira da presença do Senhor, pouca coisa. E aí eu quero não aprofundar, mas eu quero falar que muitos dos discípulos do Senhor a criticaram pelo seu gesto, pelo seu ato diante de Jesus. E o que eu quero falar para os irmãos hoje é isso: a crítica no nosso meio. Quero te falar uma coisa: o Senhor Jesus te chama do jeito que você está. Porque muitos pensam assim: primeiro eu tenho que melhorar, primeiro eu tenho que parar de fumar, primeiro eu tenho que parar de beber, primeiro eu tenho que parar de prostituir, primeiro eu tenho que parar de usar droga, primeiro eu tenho que parar nada. Quem faz parar é Deus, não é você que faz. Não é você. Deus te chama do jeito que você está. Venha. Porque quem é que vai convencer você do pecado sou eu. Não é eu aqui com o microfone que estou falando para você, não. Não somos nós pregadores, não. Não somos nós levitas, não. Não somos nós, não. O nosso dever é ir e levar a palavra. Quem vai convencer do pecado, quem vai convencer do erro é Jesus. No tempo dele. E não interessa se o tempo está demorando, se o tempo não está. Tem pessoas que demoram mais tempo, tem pessoas que andam mais rápido, mas não interessa. E aí no nosso meio, infelizmente, nós temos muito problemas com críticas. Tem pessoas que eu conheço que estão nos bancos. Pastores, levitas do Senhor estão no banco por causa de crítica. Porque muitas vezes escuta: a igreja é isso, o irmão é isso, acontece isso na igreja, acontece isso, o pastor faz isso, a mulher do pastor isso, aquilo outro, e você tem problema na sua língua. A verdade é essa. Porque enquanto eu estiver na igreja, o problema é nosso, mas se eu sair da igreja, o problema sou eu. A verdade é essa. Saia da igreja que você é um membro morto, vai apodrecer e morrer. Essa é a verdade. Esse é eu e é você, não é só eu ou só você, não é? E aí eu escuto: temos que fazer o melhor para o Senhor. Todos nós estamos cansados de saber que nós devemos fazer o melhor para o Senhor. Sabe por quê? Porque isso é consequência da sua conversão, da sua intimidade com Deus. Até esse dia eu estava conversando com a irmã Silvana sobre isso, que muitas pessoas não conseguem fazer. Sabe por quê? Eu vou te falar o motivo. Porque o seu melhor, você sabe o que é o seu melhor. Eu sei o que é o meu melhor. Você não sabe o que é o meu melhor. Se eu subir aqui, se eu errar uma letra de uma música, você não sabe se é o meu melhor ou se é o meu pior. Se eu chegar aqui e pregar uma palavra e rodear a Bíblia inteira, você não sabe se é meu melhor ou se é meu pior. Porque a minha relação que eu tenho com Deus é eu e Ele, você não sabe. Então você não faz para Deus porque você não quer.
Porque Deus te chama e te capacita. Ele não escolheu capacitados para fazer, Ele escolhe para capacitar, para fazer. Porque no mundo de Deus é tudo diferente. O maior é o menor. Não é assim? O melhor é o que fala menos e ouve mais. É sempre assim, é tudo ao contrário. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Essa é a verdade. E aí, aos olhos do mundo, taxar uma mulher que foi viciada, está aqui hoje falando da palavra do Senhor Jesus para vocês, vocês iam pensar o quê? O meu chamado eu tenho há 13 anos atrás, esse ano faz. Há 13 anos o Senhor me trouxe à minha vida e falou: o Senhor está te levantando hoje como levita do Senhor para adorar o Senhor e pregar a palavra dEle. E sabe o que eu já escutei? Se eu fosse você, eu não fazia isso não. É isso que eu já escutei. Só que se eu tivesse escutado se eu fosse você, não fazia não, eu estaria dentro da minha casa padecendo e você não saberia, porque a mesma distância tem da minha casa à igreja, da igreja à minha casa, e ninguém vai lá. E tem pessoas que reclamam porque não vai na minha... não vou na igreja não, porque o pastor não vai na minha casa, pastor não me liga, os irmãos não falam, os irmãos só conversam com quem tem mais afinidade. Ou a igreja tem a mesma distância de lá para cá. Você vem aqui é por causa de Deus ou por causa de homem? Essa é a verdade. E aí quando nós começamos a olhar demais para o erro das pessoas ou para as falhas das pessoas, sabe o que acontece com nós? Deixamos de fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. E aí o seu ministério que tem que desenvolver para estagnar e fica lá estagnado. E você não faz, porque aquele que não envolve não se desenvolve. É fato. Então o Senhor fala na palavra dele: deixai a mulher, porque está perturbando essa mulher. E hoje eu te falo: para de olhar para o mundo. Para de olhar para algumas línguas venenosas. Para de olhar para alguns nãos na sua vida. Porque o Senhor te chama, é do jeito que você está. E se Ele está fazendo a sua vida, é porque é do jeito que Ele quer. E se você hoje canta diante de Deus, ou prega diante de Deus, ou então vai fazer um culto no lar, ou então intercede, é uma pessoa de oração, Jesus está fazendo o que Ele quer. E aí você começa a escutar demais os outros. Escuta mesmo, um monte de boca de demônio aí de Satanás, querendo que você fique sentadinho no banco e você não faz nada. Porque aí na hora que a trombeta soar, quem é que vai ficar? Porque o crente que é realmente crente, ele sabe que o evangelho é mudança de mente. E o crente que não tem mudança de mente, ele não é convertido hora nenhuma. Me desculpe, essa é a verdade, Senhor. E a palavra do Senhor fala que Ele repreendeu aqueles homens. E mesmo assim Ele se entregou para ser morto. E sabendo aquilo que ia acontecer, e Ele sabendo que a trajetória dele era aquela, alguns queriam interromper. Olha para você ver o nível do negócio. Jesus sabia que Ele tinha vindo na terra para cumprir aquilo. E uns queriam que Jesus ficasse vivo e não cumprisse. Olha a contradição das coisas. Porque aos olhos carnais nós não queremos que Jesus morresse. É ou não é? Eu não queria que Jesus morresse de jeito nenhum. Eu queria que Jesus ficasse velhinho, idoso, cuidando e falando o que Ele queria das nossas vidas. Era isso que nós queríamos. Mas é diferente. Jesus permitiu só algum tempo na terra. Porque Ele era o próprio Deus. E seu ministério foi 3 anos e meio. E ensinou os seus discípulos o que eles tinham que fazer. E aí vem o negócio. Porque quando o Senhor fala assim, vem do jeito que está e eu vou moldar. E aí alguns irmãos pegam e falam assim, alguns irmãos vê alguns fazendo o curso de obreiro ou estudando para ser um pastor. Não é que você vai ter que estudar para ser pastor, não. Porque estudar, você estuda, você se transforma em teólogo. Pastor, você se transforma no arado. É no tempo que Deus te transforma em pastor. Estudo só te torna mais sábio um pouquinho. E aos olhos de Deus, você sabe é nada. Porque o sábio sabe que não sabe é nada. A verdade é essa. A verdade é essa. Porque quanto mais você sabe que você não sabe nada, você tem que aprender muito mais. Sabe por quê? Porque para entrar no céu você tem que ser como criança. E sabe como criança é? Você briga. Você virou as costas. Vamos brincar. Essa é a criança. E nós aqui na igreja,
Muitas vezes nós vemos pessoas virando a cara uma para a outra. Você não tem capacidade de fazer isso, você não é capaz de pregar isso, você não é capaz de louvar isso. Ah, mas você tem que isso, mas você tem que aquilo. Tem nada. Quem vai fazer é Deus. Quem faz é Deus. Ele te chamou do jeito que você está. Quem te capacita é Deus. E eu vou te falar mais uma. As críticas são levantadas, como foi levantada na vida dessa mulher. Jesus repreendeu, e hoje Ele repreende na sua vida. Sabe por quê? Porque você tem um chamado diante de Deus, e talvez você não está exercendo ele por medo, porque isso aqui te traz frustração, medo, vergonha, inquietação, desânimo. Não sou capaz. E aí entra um monte de coisa. E aí você vai ficando. Você vai ficando, você vai ficando. Enquanto era para sua casa e sua família está sendo abençoada pelo Senhor Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um certo tempo da minha vida eu tive que ficar longe dos meus filhos, porque eu precisei. Não foi porque eu quis não, foi necessário. E foi o tempo que eu mais escutei a voz de Deus no meu ouvido. Porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque é isso, porque é aquilo outro. E sabe o que eu fazia? Eu não acreditava de jeito nenhum, porque eu estava dentro de uma favela. E Deus levantava pessoas que eu achava que era louca, porque elas pulavam, elas gritavam, rodopiavam, e eu falava assim: Senhor, isso é de Deus mesmo? E aí a crítica era minha, e não acreditava, e não acontecia nada na minha vida. E aí um dia que a mulher chegou em mim e falou assim: ó, você cala sua boca e escuta, é a última que eu vou te falar. E aí ela falou assim: agora é o Espírito Santo, porque foi pai, filho, agora é o Espírito Santo te falando, e é a última vez que ele fala. E aí, filho, aí não teve jeito não. Mas só que se Deus tivesse me falado, trazido um profeta e falado para mim: ó, se você vai passar por isso, por isso, por isso, eu ia falar assim: de jeito nenhum que eu quero minha casa, minha família, tudo jeitinho que era antes. Não quero de jeito nenhum. Quantas vezes você vê o pastor falando que se fosse para ele escolher, ele não queria? Mas chamado você não escolhe. Entenda isso na sua vida. Você não escolhe o seu chamado. Deus te chama e te capacita. Você só tem somente que aceitar e parar de murmurar e questionar: será que eu sou capaz? Será que está no tempo? Será que isso? Será que aquilo? Para, se cale e faça o que Deus manda, que é muito melhor, dói menos. E aí as línguas que levantam, é melhor calar também, que dói menos também para aceitar. Porque nós devemos falar assim, ó, quando chegar um irmão aqui que conseguiu se reerguer, que conseguiu estar no ministério que Deus chamou para fazer, nós temos que dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, louvado seja o seu nome, porque ele está de pé, é para a sua glória, não é para a honra dele. Porque todo aquele que é levantado por Deus sabe da rua terra que te passou e sabe que não é para se autoglorificar, é para glorificar o nome de Jesus. E quando eu fui chamada para pagar a palavra dele, eu falei: enquanto eu tiver vida, eu vou falar da sua cruz. Da sua cruz. Porque esse homem se entregou pela minha vida e pela sua vida. Ele foi a propiciação pelas nossas vidas. E antigamente, quando nós falávamos isso dentro das igrejas, todos morriam de chorar, porque sabia que era doloroso o que ele fez. Hoje não. Hoje não. Hoje nós escutamos: irmã, você prega muito alto. Irmã, você grito mesmo, porque a minha intimidade com Deus, quem sabe sou eu. E você tem que pregar e fazer o que Deus te manda, porque a sua intimidade com Deus, você é quem sabe. E só que se um profeta chegar no você e te entregar o que você tem que fazer, você não fizer, você está lascado. Você está lascado. Porque eu fui por muitas vezes para cima de uma cama, porque eu falava não. Muitas vezes eu falei não para Jesus. E o Senhor deixou que eu ficasse me lascada mesmo. E até hoje eu tenho sequela das lascações que eu passei por aí. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o que eu profetizei. É o que eu profetizei. E quando a Jussara ministrou aquele louvor hoje, quebra o meu orgulho. Eu lembrava que eu, nas minhas madrugadas, eu estava aloprada da vida. Eu ligava a televisão e eu escutava Damares cantando esse louvor. Eu não esqueço hora nenhuma
como ela cantava aquele louvor. E eu doida da vida. E eu ajoelhava os meus joelhos no chão. E a única coisa que eu fazia era clamar a Deus: Senhor, me devolve a minha família. Me devolve a minha família. Senhor, me devolve a minha família. É só o que eu queria. Eu não queria casa, eu não queria carro, não queria vida, não queria nada. Eu queria a minha família. Você mãe, você pai, preste muita atenção. Porque o bem mais precioso é deixar a palavra do Senhor Jesus encucada na mente do seu filho. Lá na minha casa, o Igor fala assim que eu sou meio doida. Que quando eu entro na mente dele, ele fala assim: meu Deus, você entra na minha mente que você não sai. Deixa eu raciocinar o que está acontecendo. Ele fala desse jeito comigo, meu filho de 20 anos. E o Kevin lá vai no mesmo jeito. O Kevin sabe tanto de Bíblia que os outros falam tranquilo. É assim, assim, assim. É o bem mais precioso que você tem que fazer. Inculque a palavra do Senhor na vida dos teus filhos. Porque se eles crescer e se desviar, não vai ficar, vai voltar. Porque é a palavra do Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês, já se coloque sobre os seus pés, que o Senhor, Ele te levantou. Você está aqui hoje porque o Senhor quer. Não é porque você quer. Eu quero chamar os irmãos que vêm aqui até o altar do Senhor Jesus. Que nessa noite você vai deixar aqui no altar do Senhor Jesus tudo que não é da vontade do Senhor. Porque Ele te chamou para ser. Ele não te chamou para ficar estagnado. Você tem um chamado diante desse Deus. E o Senhor Jesus, Ele está aqui neste lugar. E eu creio que o Senhor, Ele já está aqui sobre este lugar. Porque Ele é fiel sobre a sua vida. E você não está aqui por acaso. Irmãos, venham até o altar. Venham até o altar, porque não é o altar nosso, é o altar do Senhor. E o altar, aquele que vem ao altar do Senhor, esse tem parte com Ele. Você é chamado para deixar nesse altar hoje. Para falar que essa casa é sua. Essa casa isso é sua. É dele. Ele que chamou. É Ele que vai fazer. Não dê ouvido ao que os homens acham ou pensem. Deus vai fazer da sua vida o que Ele quiser. Conforme Ele quiser. Porque Ele é fiel. E no automático Ele vai colocando as demais coisas em todos os seus devidos lugares. Você não está aqui por acaso. Porque Deus, Ele é fiel. Você tem um chamado diante de Deus. E Ele já te falou, não pare. Porque a casa é minha. Minha, a casa é minha. Será que você entende isso? A casa é minha. É dele. A casa é dele. Então nessa noite você abre a sua boca e ministre esse louvor. Porque a casa é dele. Você já foi chamado. Você só tem que tomar posição diante das coisas de Deus. Talvez essa palavra não é o que você queria ouvir, mas é o que o Senhor quer trazer à igreja. Medite na letra desse louvor. Feche os teus olhos e ouça. E só ouça. Aleluia, Senhor Jesus. Você é bem-vindo é sua, pode entrar, não esvazio de mim, esvazio de mim, sopra teu vento toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir.